Hoje na nossa live nós vamos conversar um pouco sobre o filme Meu Pai, né, que é baseado numa peça de teatro que é protagonizado pelo Anthony Hopkins e a Olivia Colman, que trata da história assim, é um filme que se você lê a sinopse é um pouco enganosa, porque a trama não segue uma linha linear. Então a maioria das pessoas que assistem esse filme ficam confusas. Não sabe muito bem se o senhorzinho, o Anthony, se ele está louco, se ele está alucinando, se ele está delirando. Tem horas que um personagem muda de rosto, muda de nome. Tudo se passa dentro de um ambiente, que é o apartamento dele, né? Mas o filme não segue uma linha linear, né? Então o espectador se sente ao mesmo tempo que angustiado, confuso e com a cabeça embaralhada. Então aqui o diretor, na minha opinião, foi genial, porque ele conseguiu colocar o espectador praticamente dentro da mente de uma pessoa que tem Alzheimer. Então, por exemplo, não sei se vocês já leram, já assistiram, no caso é o livro, né? O Lolita, por exemplo. Quando você assiste o filme Lolita, óbvio, tem uma romantização enorme em cima da Lolita, né? Do próprio filme em si, mas a experiência de ler Lolita é extremamente imersiva e incômoda, porque o Nabokov consegue colocar o leitor dentro da cabeça de um pedófilo. Você se sente cúmplice e, ao mesmo tempo, um ouvinte quase que, digamos, quase que assim, obrigado a escutar, né, todos os pensamentos e fantasias de um pedófilo, né, que é o Mr. Humbert em Lolita. Outro livro também que dá uma experiência extremamente imersiva ao leitor é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que conta a história, né, de uma jovem que está ali praticamente com uma depressão profunda, né, com pensamentos e ideações suicidas, e você ali na leitura sente essa angústia aqui de uma personagem em depressão, né? Aqui no filme Meu Pai, o diretor tem uma sacada genial, porque quando você assiste esse filme uma vez só, o primeiro impacto que você tem é, nossa, eu não estou entendendo nada desse filme. Esse senhorzinho, eu acho que ele é maluco. Esse senhorzinho, eu acho que ele tá delirando, eu acho que ele tá alucinando. Por que que ele tá... Por que que esse ambiente aqui uma hora muda, uma hora ele fala da filha, outra hora um- o marido da filha, outra hora... Tudo tá mudando. E o que eu acho interessante de pontuar, assim, abrindo essa live de hoje, esse debate, é um ponto que a maioria, eu acho que, infelizmente, deixa passar nesse filme. É a metáfora do relógio. Como assim a metáfora do relógio? Logo no início do filme, ele acusa, né, uma das suas cuidadoras de ter roubado o seu relógio. O relógio aqui, eu gostaria que vocês pensassem como uma metáfora do tempo. Relógio aqui como uma metáfora do tempo. Ele está acusando, no caso, né, a pessoa que estava cuidando dele, uma das pessoas que estavam cuidando dele, de ter roubado ali o relógio dele. Eu, quando eu assisti o filme pela segunda vez, eu pensei assim, cara, que metáfora bonita da perda de tempo. Como se esse personagem aqui estivesse perdendo, literalmente, aqui no caso uma metáfora, o seu relógio, né? O tempo. Só que o tempo aqui, eu gostaria de problematizar com vocês o tempo numa perspectiva aqui simbólica. E eu vou trabalhar isso com vocês nessa live de hoje. A Renata levantou a mão, pode comentar ou perguntar o que você quiser. Pode falar. Boa noite aí a todos. Sim, eu queria fazer aí um adendo sobre a metáfora do relógio, porque em vários momentos do filme, né, não é um filme longo, em vários momentos do filme ele perde o relógio, ele vive buscando esse relógio, ou acusa algumas pessoas, outras pessoas de terem roubado esse relógio, né? E isso mostra totalmente, né, é uma representação do declínio cognitivo dele com relação ao tempo, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, porque mostra totalmente a perda da cognição que ele tem com relação ao tempo, né? Então, eu acho que, não sei se todos os telespectadores conseguiram, né, observar isso, mas eu acho legal dar essa dica para o pessoal assistir o filme, né, com isso em mente já, com essa observação. Tem uma parte também que ele fala das folhas, né? Que ele tem a sensação como se as folhas, né, estivessem caindo. Por que que eu tô... Esse,
trazendo essa questão das folhas eu também acho muito legal, porque isso também remete, né, à perda de tempo metafísico. Mas assim, vamos pensar um pouco a questão do tempo em outra perspectiva. Por exemplo, quando pensamos no registro simbólico, declínio cognitivo, tenho minhas dúvidas. Deixa eu só completar aqui essa questão do tempo e do registro simbólico. Quando pensamos assim em uma pessoa, né, um sujeito, antes mesmo de nascermos, nós já existimos. Vou repetir. Antes mesmo de nascermos, nós já existimos. Então, por exemplo, digamos que alguém, sei lá, João conheça Maria e os dois comecem a namorar e os dois se casam e têm um filho. A partir do momento que Maria descobre a gravidez e ela vê ali a segunda listrinha roxa no teste de farmácia, esse bebê já existe. Ele já existe no registro simbólico. O que isso significa? Maria aqui vai começar a pensar sobre esse bebê, qual vai ser o nome dele, se ele vai ter os olhos do pai, se ele vai ter o nariz do avô, que time que ele vai torcer, qual escola que ele vai estudar, que profissão que ele provavelmente vai exercer. O que o Freud chama aqui, né, de uma fantasia narcísica dos pais, né, em relação a esse filho que ainda nem nasceu, o Lacan trabalha, por exemplo, o sujeito aqui, que ele nasce antes mesmo de sair de dentro da barriga, né, da mulher. O que isso significa? O registro simbólico aqui, nesse filme, quando eu assisti, tem uma importância absurda porque o outro. Quando você pensa no registro simbólico, pensando em Lacan, o outro aqui é indispensável. Por quê? Quando você nasce, né, o sujeito, né, vamos colocar o sujeito aqui não num sentido cartesiano, ou sujeito da ciência, ou sujeito barrado, nada disso. O sujeito aqui como pessoa. Existe um outro aqui. Que outro é esse? A mãe, né? Quando você nasce, o primeiro outro que você tem, né, que você tem ali a experiência, é com essa mãe, né? A mãe que cuida, a mãe que beija, a mãe que acaricia, a mãe que o bebezinho aqui escuta a voz, sente o cheiro, sente o contato da pele. Essa mãe aqui, que para esse garotinho que nasceu, é esse primeiro outro. É esse primeiro grande outro. Essa mãe aqui, que em Freud tem uma importância absurda. Que importância é essa? É a partir dos cuidados da mãe, do contato com a mãe, que a sexualidade da criança é formada. Então, assim, nós, seres humanos, pensando aqui logo no início da nossa vida, né, quando nascemos de nossas mães, temos um contato com esse outro. Esse outro aqui que nos oferece um corpo, a mãe aqui que pega o bebezinho no colo e beija e abraça. Esse corpo que nos oferece voz, a criança escuta, né, a voz da mãe. Esse outro que nos oferece o quê? Palavras. Palavras. O tempo todo, quando nascemos, né, estamos inseridos aqui nesse registro simbólico, nós lidamos com palavras e lidamos com o outro. Então, acho um ponto importante da gente pensar em relação a esse filme, pelo menos o que me toca, é o papel do outro. Quem seria eu se não fosse o outro? Assim, em que sentido? Esse papel do outro aqui, no que diz respeito ao quê? As minhas lembranças, as minhas memórias, o meu desejo, a minha fantasia, o meu amor envolve um outro. O sujeito aqui, ele está sempre às voltas, né? O que o Lacan chama do enigma do que voi, né? O que o outro quer de mim? O que isso significa em termos simples? O neurótico aqui, ele vive em pró ao outro, em pró do outro. Na clínica, por exemplo, escutamos constantemente queixas em relação a quem? Ao outro. O outro não me ama, o outro não me deseja como eu gostaria que me desejasse, o outro não me valoriza, o outro é mais feliz do que eu, o outro aproveita mais do que eu, o outro goza mais do que eu. Então, assim, eu acho importante quando estudamos, né, e pensamos... Quando eu assisti esse filme, pensei assim, cara, olha a importância que o outro tem em nossas vidas. Por quê? Um Alzheimer, pelo menos na minha visão, do ponto de vista da psicanálise, é como se na cabeça assim, dessa pessoa, né, desse senhor do filme, ele estivesse perdendo não apenas as lembranças, mas o outro.
Ele tá o tempo todo ali confuso, ele não sabe o que é enfermeira, o que é a filha dele, e ele tá perdendo o quê? Não apenas memórias, mas assim, tenta imaginar uma pessoa, tipo assim, na sua vida, você tem e você cria laços com o outro. Esses laços com o outro, você cria memórias. Então assim, por exemplo, quando você sai com alguém e você está apaixonado por alguém, certos lugares passam a ter novos sentidos e novos significados quando você tem essa pessoa. Então, por exemplo, olha, eu ia para uma lanchonete com fulano de tal e eu comia tal hambúrguer com tal pessoa. Você começa a dar novos significados a lugares, comida. Então, assim, o outro, pelo menos quando eu assisti esse filme, eu pensei muito nisso. Falei assim, caramba, bicho, olha o papel que o outro tem em nossas vidas, tipo, desde o início, durante a nossa vida, né? Todas essas questões aqui que o neurótico fica às voltas ali com o outro, com o desejo do outro, o que o outro quer de mim, o que eu preciso ser para o outro, que tipo de pessoa eu devo ser para que o outro me ame mais, quem eu devo ser para que o outro me deseje, quem eu devo ser, ou de que forma eu devo ser para que eu seja tomado como objeto de desejo do outro. Esse outro aqui tá sempre, né? Sempre aqui, né? Então foi algo que me chamou a atenção. Não gostaria de ouvir de vocês aqui essa questão do outro, assim. Qual foi a impressão que vocês tiveram quando assistiram esse filme do ponto de vista de uma pessoa portadora de Alzheimer, né? Como eu disse anteriormente, essa experiência de uma pessoa que está ali confusa, o espectador fica confuso, fica com a cabeça embaralhada, meu Deus, não sei o que está acontecendo, essa linha do filme não é linear. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre o que vocês acharam sobre essa questão do tempo, do outro. Pode falar a Cíntia, a Renata. Então, boa colocação aí, Dani. Eu acho que a questão do outro, né? A gente vê a Anne, né, que faz o papel aí da filha dele, ela sofre muito, né? Porque você ter um familiar, né, principalmente nesse caso, nesse filme, que é o pai dela, nessa situação, é uma situação muito delicada, né? Então, ela precisa... É que nem eu falo mais ou menos... eu vou dar um exemplo, né? Que quando existe um dependente físico que se trata, né? A família acaba se tornando codependente, né? E na questão dessas doenças mentais, como o Alzheimer, a demência que ele apresenta também, a família em si, né? A família de primeiro grau fica codependente daquela doença, né? Então, eu acho importante não só o paciente ser tratado, como a família ter um acompanhamento, um tratamento. E a gente vê que nesse filme, a Anne não busca, né, por um grupo de ajuda, apoio, ou até para uma análise pessoal, né, dela, para ter um entendimento disso. Então, ela acaba também, né, sofrendo mais, ficando meio perdida. Também eu acho que envolve uma ligação de Édipo entre ela e o pai, de abandono no abandono, como fica, né? Então, eu acho que o outro precisa ser tão tratado quanto o paciente. Sim, sim. Eu também, quando eu assisti, eu pensei em relação a isso, mas existe uma palavra que para o neurótico muitas das vezes soa como dívida. Como assim dívida? Gratidão. Essa palavra gratidão, muitas das vezes, em alguns neuróticos, podem soar como dívida. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quando você conversa, por exemplo, com um cristão e ele fala sobre o sacrifício de Jesus, e ele diz o seguinte: olha, Deus enviou o seu filho, né, ao mundo para morrer pelos meus pecados. Esse sujeito aqui, ao mesmo tempo que ele se sente grato pelo sacrifício que Jesus fez por ele na cruz, essa gratidão aqui soa, muitas das vezes pode soar também como uma dívida, do tipo, olha, eu não mereço esse sacrifício que Deus fez por mim, ou, por exemplo, já que Jesus morreu por mim e deu a sua vida por mim, então eu entrego a minha vida para ele. Por que eu estou dando esse exemplo? Muitas famílias, né, pessoas que, por exemplo, cuidam de idosos ou de pessoas acamadas, têm esse sentimento, muitas das vezes, de gratidão igual a dívida. Em que sentido? Por exemplo,
Imagine que você tenha 2 filhos e esses seus 2 filhos, a sua mãe e o seu pai cuidou dos seus 2 filhos enquanto você trabalhava. Você trabalhava durante horas ao dia, ou você trabalhava embarcada, ou com uma escala muito pesada, e a sua mãe e o seu pai criaram praticamente os seus 2 filhos. Estavam ali com seus 2 filhos, criando, dando amor, educação, etc, etc. Aí digamos que o seu filho tenha 25 anos hoje, e ele desde pequeno tenha sido criado pela sua mãe. Sua mãe ajudou, né, a criar o seu filho. E digamos que algo aconteça com a sua mãe e ela fique com Alzheimer ou com demência ou algo do tipo. Como que você joga a sua mãe para um asilo? Como que você joga a sua mãe para uma casa enfim? Como que você pede para alguém cuidar da sua mãe? Se a sua mãe cuidou dos seus filhos durante 25 anos. Ao mesmo tempo que você se sente grata pela sua mãe ter te ajudado a cuidar dos seus filhos, você também se sente em dívida com ela. Em que sentido? Olha, como que eu posso abandonar a minha mãe agora se ela cuidou dos meus filhos esses anos todos? Aí eu ainda vou melhorar um pouco isso. Tira os seus filhos e vamos dizer que é você. Digamos que desde o começo da sua vida, sua mãe cuidou de você, você saiu de casa com 35, 40 anos de idade, ou a sua mãe, por exemplo, cedeu o quintal para você construir uma casa, ou a sua mãe te ajudou no aluguel durante os primeiros anos do seu casamento, ou a sua mãe, por exemplo, te ajudava com cestas básicas ou fazendo a compra do mês quando você estava apertada. Como que você joga a sua mãe, por exemplo, para um asilo ou outro lugar, se ela durante esse tempo todo cuidou de você? Então, esse sentimento de gratidão igual dívida é muito importante da gente pensar, principalmente para o neurótico. O neurótico, ele é um sujeito que ele, em determinadas situações, ele se sente em dívida com o outro, quando o outro faz algo por ele. Então, por exemplo, uma mãe aqui, essa mãe cuidou dessa criança, dessa pessoa, desde que ela nasceu. Deu comida, deu sustento, deu calor, deu voz, deu educação, deu amor, deu carinho. Inclusive, é um dos argumentos que muitas mães, né, diagnosticadas com transtorno narcisista, que não é um diagnóstico que a psicanálise utiliza nem trabalha, costumam usar para manipular suas filhas, né? Olha, como que você vai fazer isso comigo? Eu sou sua mãe. Olha só, olha o peso dessa palavra, né? Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Então, assim, no filme eu também percebi a angústia dessa filha, por exemplo, quando ela e o marido dela estão discutindo a possibilidade, que no caso é praticamente uma certeza, né? A gente descobre no final, do Anthony ir para um asilo. Então você vê a angústia ali dessa filha. Mas eu acho muito importante pensar essa questão da gratidão e dívida. Isso aqui é algo que persegue o neurótico, não apenas em relação ao cuidado com o outro, ao que o outro faz por você. Por exemplo, um presente. Presente, muitas das vezes, é dívida também. Então vamos dar um exemplo. Digamos que a Cíntia faça aniversário e eu dê um presente a ela de R$ 300 e ela sabe que custou R$ 300. Como que ela... Aí faço meu aniversário. Ela, ao mesmo tempo que se sente grata por esse presente que eu dei a ela se sente em dívida. Do tipo, nossa, eu não posso dar um presente de R$ 50 para o Daniel, ele me deu um presente de 300. Ou digamos, por exemplo, que eu tenho um filho pequeno e eu convide a Cíntia e o filho dela para ir no aniversário do meu filho. Quando ela vai fazer o aniversário do filho dela, ela vai se sentir, se ela é uma neurótica, né, em dívida, do tipo, nossa, Daniel me convidou para o aniversário do filho dele, então eu vou ter que convidar ele e o filho dele também. Então, presente, dívida, gratidão, dívida, acho interessante pensar isso também. Pode comentar. Então, Dani, eu acho isso aí, essa abordagem muito interessante até, né? Desculpa, deixa eu pôr meu celular aqui que tá pitando para vibrar. Porque, inclusive, eu tenho 2 filhos, né? E eu venho de uma criação, né? Onde eu tenho um irmão mais velho. E meu pai sempre teve essa neurose, né? Vamos chamar assim, de eu dou para um filho, eu dou para outro. Então, assim, ele dava uma bala para o meu irmão que custava R$ 10, ele ia me dar algo de R$ 10, um pirulito ou para eu guardar, né? E isso acaba se tornando, de certa forma, assim, uma neurose, né? E não, às vezes, o que é o mais correto que a gente estuda e aprende na psicanálise,
quer o sim beneficiar ao filho ou ao próximo por merecimento, né? Seja o que merece estar lá, ou para um filho porque ele merece. Então, se aquele mereceu, você vai dar, né? Então, aí acaba entrando também, né, para mães e pais, né, essa questão da neurose e a culpa que a gente chama, né, de carregar o fardo da maternidade ou da paternidade, né? Mas aí já seria um link para o próximo filme que eu acho que você vai chamar daqui a pouco para a gente comentar, da Filha Perdida, né? Que a gente vê bastante isso naquele filme. Esse ponto que você tocou é interessante porque culpa e vergonha é exclusividade do neurótico. Exato. Psicóticos não sentem culpa, perversos não sentem culpa e nem vergonha. Então, quando vocês leem, por exemplo, o Édipo, e quando o Édipo descobre, né, o que ele faz? Né? Se cega e ele sente vergonha e Sim. culpa. Então, vergonha e culpa é exclusividade do neurótico, mas esse sentimento assim de dívida com os pais é muito forte porque nós temos uma cultura onde há uma espécie de uma obrigatoriedade de amor aos nossos pais. E às vezes os nossos pais são pessoas ruins. Às vezes os pais são pessoas tóxicas. Às vezes os pais são pessoas que nos adoecem. Há essa obrigatoriedade do amor, né? Inclusive é algo que tem uma relação, ao meu ver, com o próprio mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra, né? É o único mandamento na Bíblia que é um mandamento com promessa, né? Então tem sempre essa frase do tipo, olha, sua mãe, não importa o que ela faça, não importa o que ela fez, não importa quem ela continua sendo sua mãe. Então, além do neurótico ter essa questão com a culpa, com a dívida, né, que a gente está tratando aqui no sentido de como que eu vou abandonar a minha mãe, né, ou o meu pai, por exemplo, com demência ou com Alzheimer ou com qualquer outra doença, se durante esse tempo todo, né, durante a minha vida inteira ele cuidou de mim. Só que o que eu acho importante de trazer para vocês também para a gente debater é como que às vezes os papéis se invertem. Porque no início da vida, a sua mãe, no caso vamos tratar aqui da mãe, né, a mãe e o pai, se é um pai funcional, né, tem um papel ali de cuidar, né, de cuidar, dar amor e tal. O Freud, ele trabalha o pai e a mãe dentro de uma noção de figura. Então imagine um homem e uma mulher de carne e osso aqui. Já o Lacan trabalha o pai e a mãe como uma espécie de uma função. Então, em Freud, estudamos figura paterna e figura materna. Quando estudamos Lacan, é uma função, função materna e função paterna. Função essa que pode ser exercida por qualquer pessoa. Então, por exemplo, um casal homossexual de dois homens, um exercerá a função paterna e o outro exercerá a função materna. Um casal homossexual de duas mulheres, uma vai exercer a função paterna e o outro vai exercer a função materna. Por isso que essa noção aqui de função quebra essa ideia de figura, né, de uma família assim, um papai e mamãe, dessa figura de um homem, né, e a figura de uma mulher. Mas eu acho muito forte essa questão da culpa, que é algo que persegue o neurótico. Então, assim, a culpa do neurótico, ela condena esse neurótico, independente se esse juiz aqui o absolveu ou não. O neurótico é aquele que ele sofre, principalmente por culpa, muitas das vezes, não pelo que ele fez, mas pelo que ele pensou em fazer, ou pelo que ele fantasiou, ou pelo que ele gostaria que existisse, ou que tivesse, etc, etc. Então, essa culpa aqui que você trouxe é uma exclusividade neurótica. Então, assim, como neuróticos, vamos estar sempre às voltas com essa questão da culpa, da vergonha e da dívida. Eu acho muito forte aqui nesse filme que você trouxe agora há pouco, né, que a filha dele não procurou análise, não procurou terapia, e você sente a angústia dessa filha de ver o pai ali nessa situação e ter chegado a esse ponto de ter colocado o pai no asilo. Aqui mora também uma questão que eu acho muito importante, que é a do desejo. Desejo em que sentido? Quando você assiste esse filme, dependendo da perspectiva que você assiste esse filme, você acha essa filha ruim. Você fala assim, nossa, como que ela teve coragem de jogar o pai dela num asilo por conta de um relacionamento com o marido, e ela conheceu outro cara, e foi viver uma aventura com outro cara.
como se de alguma forma ela, como filha, devesse estar presa ao pai, cuidando do pai a vida toda. E o desejo dessa mulher? Então, pessoas, por exemplo, que cuidam de idosos ou de pessoas acamadas, o desejo dessa pessoa fica comprometido, porque, por exemplo, se eu cuido do meu pai e eu preciso colocar ele para dormir 8 horas e eu sei que 10h30, 11 horas ele vai acordar pedindo água ou tem que dar um remédio, como que eu vou numa festa? Se eu tenho que levantar todo dia 5 horas da manhã para preparar o café da manhã para ele, para 5h30 ele levantar e tomar o café, como que eu posso ir para uma festa e voltar tarde? Se eu tenho, por exemplo, todos os finais de semana tendo que levar ele para fisioterapia ou para alguma coisa, como que eu vou sair com as pessoas? Como que eu vou ter vida social com esse meu pai aqui em casa? Então, muitas das vezes, a pessoa que cuida de alguém acamado ou idoso tem um movimento aqui de colocar esse idoso como uma âncora, como um peso, né? Então, acho importante também pontuar isso com vocês nesse debate, né, do filme, que às vezes olhamos demais para o pai e esquecemos dessa filha, né? Essa filha, no filme, passa por uma angústia absurda, né? De ver o pai nessa situação e, ao mesmo tempo, ter chegado a esse nível, né? A esse estado de, olha, vou colocar o meu pai num asilo, né? Numa casa. Aí vocês podem comentar, né? A Cíntia, o Edmar, o Murilo. Se tiverem vergonha, pode comentar no chat que eu leio também, não tem problema. Enquanto o pessoal aí vai comentar, eu aqui no chat eu estou falando bastante com a Cíntia também, eu acho que é bem isso que você falou, né? As pessoas que não são assim da área da saúde mental como nós, é complicado, né? Eu já tive, inclusive, uma amiga que assistiu esse filme e falou, nossa, aquela filha, aquela Anne, como ela fez isso com o pai, porque o meu pai mora comigo, eu jamais farei isso com meu pai. Aí eu falei, gente, existe outro ponto de vista, aliás, a gente nem deve julgar, né? Porque é o ponto que eu falei, né? É como a questão de uma família de alguém que seja usuário de drogas, né? Essa família se torna codependente. Então, é a mesma regra para quem tem parentes, né? De primeiro grau, né, portadores desse tipo de doença mental, eles têm que fazer um tratamento, procurar um grupo de ajuda, né? Para ter um melhor entendimento, né, do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer, né, e se preparar. Então, assim, existe muito essa visão que eu gostei muito do que o Daniel colocou, porque assim, e ela? E a vida dela? Ela ainda, vamos dizer, deve ter o quê, Dani? Uns 50 anos no filme, 45? Então, ela ainda tem um tempo bom de vida. Então, assim, ela vai deixar de viver? Ela, né, conhece uma pessoa, né, tem um relacionamento, é convidada para mudar e tem uma vida a dois em Paris, e aí ela tem uma faca de dois gumes, ou ela vai para Paris ser feliz e viver a vida dela, ou ela vai ficar refém do pai, né? Então, a gente tem que sempre olhar por várias óticas, né? Porque a Anne ainda era uma mulher, vamos dizer, jovem, né? Ainda com muito tempo de vida. Então, ela tentou, em algum momento, né, cuidar do pai. Quando ela viu que ela não conseguia, ela deixou o pai, né, no asilo e ia visitar o pai com frequência, mandava cartões postais, né? Então, não é que ela simplesmente deixou o pai e esqueceu do pai, né? Eu acho que esse filme ele é muito bom de assistir junto com o filme Para Sempre Alice. Não sei se vocês já assistiram esse filme. No Para Sempre Alice conta a história de uma mulher, né, uma doutora, ela trabalha com linguística, que ela tem na faixa de 45 anos de idade por aí, e ela tem Alzheimer, em meia idade assim. Ela é uma professora que ela trabalha com palavras, com linguística, com simbólico, com registro, e ela começa a ter Alzheimer. Então, assim, começa a esquecer, por exemplo, como que ela faz a receita do prato favorito da filha. Por exemplo, ela em aula, né? Ela esquece o que ela vai dizer. Então, você começa a perceber quase que as memórias dessa pessoa se fragmentando. Tipo assim, como se fosse uma areia escapando entre os dedos dessa pessoa.
Mas uma das coisas interessantes que eu acho no filme também é a questão dessa linha cronológica que não é linear e a sensação que o espectador tem de que o senhorzinho, né, é louco, que ele está É, alucinando. Ou na que... verdade, não seria loucura já no caso, né? Porque a gente sabe que o Alzheimer ele atinge o cérebro em vários graus, e no grau do Anthony, ele tem demência, né? Junto. Então, ele é um quadro de demência bem forte, inclusive, né? Então, eu acho que é esse ponto, né? Eu tive a minha avó, que por sinal faleceu ainda não completou 2 meses, ela começou a ter uma demência e eu discutia muito com o geriatra, né, que a acompanhava, eu falava, essa demência dela tá vindo do Alzheimer, né, só que o Alzheimer dela foi aparecer no final, assim, nos últimos 6 meses da vida dela, né, que aí veio a parte da agressividade, maiores esquecimentos, de não reconhecer eu, não reconhecer minha mãe, já não reconhecer ninguém. Só que no caso dela, a demência apareceu primeiro, mas era decorrente do Alzheimer, né? o, Então, só aproveitando que você deu o exemplo aí de outro filme, Dani, eu acho legal também o pessoal assistir aquele filme que chama Iris. É uma história linda e ela tem um Alzheimer avançado. Quando ela descobre, já está bem avançado e o marido cuida dela e ela chega a esquecer até como chegar no banheiro, né, da própria casa. Então tem uma cena que é muito forte, que ela tá na sala, levanta para ir no banheiro, ela se perde dentro da própria casa e acaba fazendo xixi na própria roupa porque ela não conseguiu chegar a tempo no banheiro, né? Então a gente tem que tratar isso com uma seriedade, né? E nesse filme o marido dela acaba procurando ajuda, né? Que é o que eu falei que a Anne não procura. Então é bem interessante citar esse filme aí também, para as pessoas que estiverem nos assistindo, né? Avaliar também, porque é um caso de Alzheimer e uma história bem bonita, inclusive baseada em fatos reais. Maneiro. O Murilo levantou a mão. Pode falar, Murilo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Assim, eu só queria fazer um comentário. Eu assisti esse filme, inclusive assisti 2 vezes, porque eu achei extremamente interessante. Ele é muito intrigante. E assim, uma coisa que eu percebi, como eu vivi lá, né, por bastante tempo, então eu percebi que é algo muito cultural também. Às vezes a gente não leva muito em conta essa questão da questão local, a questão cultural, né, o contexto cultural do local onde foi filmado, ou o diretor, ou enfim. Mas se a gente for analisar o filme puramente, a gente vê ali que ela mesmo tendo aquele compromisso que ela tinha, né, consigo mesmo, de cuidar do pai e tudo mais, mas assim, o contexto cultural é muito, muito forte, que na verdade, ao final, o que ela estava procurando era uma qualidade de vida para ele também, né? Então, assim, e se a gente for analisar a questão da onde as pessoas estão e nessas condições, muitas vezes uma casa de repouso e uma casa da forma que é retratada é muito mais saudável do que a própria casa e muito mais seguro também, porque ali tem todos os recursos para que a pessoa se sinta, esteja salva, até mesmo de si mesma. Né? Então, eu acho que a gente, até mesmo numa escuta, né, se eu devo fazer isso ou não, o que eu faço sobre isso, né, se às vezes a gente pega aí um paciente que vem com uma dúvida dessa, sem saber o que fazer, com o pai, ou com a mãe, ou com alguém que está aí sofrendo dessa, ou até consigo mesmo, né? Então, eu vejo assim, que às vezes a pessoa prefere, eu já tive... eu tenho uma amiga que fala, olha, porque a mãe tem, e ela fala, olha, se eu desenvolver e estar, eu já avisei, eu quero ir para casa de repouso. Já está tudo organizado para que eu vá, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Então a gente vê que é uma questão muito cultural também. Então era só isso que eu queria fazer, só esse adendo mesmo. Sim, eu acho que além de ser uma questão cultural, há um debate ético também. Por quê? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem demência,
ou começa a ter demência por conta do Alzheimer ou algo do tipo, as pessoas ao seu redor começam a colocar essa pessoa como se ela não estivesse dentro das suas faculdades mentais. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, o meu pai tem Alzheimer e eu sou um adulto e eu convivo com o meu pai. E o meu pai começa a ter demência. E eu coloco da seguinte forma, olha, ele não está nas suas faculdades mentais para decidir. Então, eu decido por ele. Eu acho que também tem esse ponto aqui dessa questão da decisão pela vida do outro, ou decisão da vida do outro. Inclusive, isso também é um medo que muitas pessoas têm, né? Provavelmente você já deve ter escutado em algum lugar, do tipo, olha, se eu um dia ficar acamado ou coisa assim, olha, me joga num asilo, em algum lugar, porque eu não quero ficar dando trabalho para os outros. Ou, por exemplo, se eu um dia sofrer um acidente, eu ficar na cama, por favor, me deixa em outro lugar. Ou, por exemplo, se eu sofro um acidente e eu estou em coma e o médico chega e diz, olha, ele teve uma complicação, acho que pode ser necessário uma eutanásia ou algo do tipo, olha, assine e aceita. Tem pessoas, olha só como que a gente retorna para o tema da dívida, que não querem se sentir em dívida com o outro. Do tipo, olha, eu não quero dar trabalho para o outro, eu não quero ser uma pedra na vida do outro, eu não quero ser uma âncora na vida do outro. Então a pessoa, antes mesmo dessa possibilidade, né, disso acontecer, olha, eu tenho essa probabilidade aqui de acontecer isso comigo, quando isso acontecer, me joga numa casa de repouso. Porque eu não quero ter, ou melhor, eu não quero criar essa dívida com o outro. Por quê? É uma dívida. O que a Renata levantou em relação à filha, né? Como que ela se sente ali, você sente a angústia no olhar da Olivia Colman. Tem momentos onde ela sorri e chora ao mesmo tempo. Ela sorri dando uma risada de alguma coisa que o pai fala e ao mesmo tempo os olhos dela estão ali chorando, com angústia. E praticamente essa mulher se sente culpada por querer viver, gente. Por querer sair, ter uma vida, morar em Paris com um namorado, etc. Olha só esse sentimento que há aqui na filha de dívida, de culpa, de tristeza, de angústia, porque o Anthony aqui, nesse momento, por mais que seja duro dizer isso, estava sendo uma âncora na vida dela. Então, assim, ela ia continuar ali, como é que eu posso dizer, ancorada nesse pai ali doente, né? Então, a decisão dela de ter colocado o pai num asilo foi uma decisão que, ao meu ver, foi duríssima, que gerou angústia nessa personagem, mas que, de alguma forma, a moveu, né? O desejo dela aqui. Porque há situações na nossa vida, eu acho interessante o exemplo que o Lacan dá quando ele está trabalhando alienação e separação, que ele imagina o seguinte, que você está andando numa rua e você tem uma bolsa. E o ladrão chega e coloca uma arma na sua cabeça e diz assim, olha, ou você me dá a sua bolsa ou a sua vida. Se você escolhe a sua vida, você perde a bolsa. Se você escolhe a bolsa, você perde a bolsa e a vida. Então há momentos aqui em nossa vida que há essa escolha, né, que praticamente a filha do Anthony fez, né? Me faz lembrar bastante também no filme A Escolha de Sofia, com a Meryl Streep, né, que ela tem que decidir ali entre os dois filhos, né, no nazismo e tal. A escolha que ela teve aqui foi extremamente difícil, mas que tinha a ver com desejo, né? Foi o que a Renata comentou, era uma mulher que não é que ela queria viver, ela tinha que viver, pô. Ela não poderia ficar ancorada ali, convivendo com o pai, dentro de casa, com demência, que poderia de alguma forma afetar não apenas o ambiente, mas o relacionamento dela, a vida dela, a rotina dela, tudo, né? Então foi uma... Daniel, Oi, pode falar. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu sei que a Ana levantou a mão. Eu acho assim, que você falou uma coisa muito, muito interessante aí que eu consegui ver, que foi duríssima, mas ao mesmo tempo que foi dura, mas foi muito punitiva também. Eu não sei se você conseguiu ver esse lado aí, mas ela sente uma culpa enorme dentro desse processo aí. Então eu vejo assim, até às vezes uma punição. Ela viveu essa punição por muito tempo. Eu não sei, né? Assim, a gente não sabe muito o contexto, porque é um filme, né? Mas eu vi isso, sabe? Uma punição ali também. Sim, eu também senti isso. Eu senti esse olhar, porque assim, o filme não nos dá dicas, mas a única dica que dá é que ele já teve 2 cuidadoras e teve problema com essas 2 cuidadoras. Exato. Dá a entender que ele já está nesse estado há um tempinho.
Então pode ser que a filha tenha tentado durante um tempo e ela chegou no limite dela, né? Mas eu acho interessante essa parte da angústia dessa filha, assim, porque é nítida. Tem a angústia do Anthony, óbvio, e tem a angústia dessa filha também, né? Pode comentar, Renato. Vou entrar nessa parte. Eu vi já esse filme Meu Pai há muito tempo atrás, ainda nem era estudante de psicanálise, né? Hoje já estou me formando em parte de estágio e revi algumas vezes, né? E a gente entende, né? Esse filme, né? Fazendo uma resenha rápida, ele é um quebra-cabeça. Então tem horas que você vê a Anne em duas personagens que você não sabe se é uma ou se é outra. Acontece a mesma coisa com o genro. Ele vê o genro em dois personagens. Por que isso, né? Isso é uma desassociação mental, né? E a gente consegue, lá no final, né, entender muitas dessas coisas. Que o genro, que ele via como duas pessoas, não sei se vocês notaram isso, uma dessas pessoas não era o genro, era o enfermeiro do asilo. Porque pra mim, né? E o enfermeiro que bateu nele, né? Então, como ele tinha, vamos dizer, algumas mágoas, alguns ressentimentos com o genro, não se dava muito bem, então ele espelhava e achava que o enfermeiro do asilo era o genro, né? E isso aconteceu também com a enfermeira, que ele achava que era uma das filhas dele que já era falecida, né? Mas nesse ponto, um pouco antes, no início do filme, a gente consegue perceber que a Anne, antes de mudar para Paris, ela tenta, sim, ficar com o pai dela um tempo no apartamento, mas aí ele expulsa, né, a cuidadora, e aí ela percebe que ela não ia conseguir lidar com isso sozinha, né? E aí é daí que é o meu entendimento que ela põe o Anthony no asilo e aí acaba se mudando para Paris, né? Sim, o que eu acho de mais pesado nesse filme, conforme que eu havia comentado com vocês anteriormente, é que o sujeito, ele nasce antes na linguagem e depois quando ele sai da barriga da mãe. Mas no que diz respeito ao registro simbólico, somos todos imortais. Enquanto estiver alguém falando sobre você, mesmo se você morrer, você continua existindo no registro simbólico. Só que o Alzheimer, o que pelo menos me tocou nesse filme, é que esse sujeito aqui, em termos simbólicos, é uma morte em vida. Porque que mostra muito a questão do relógio, né? Isso. Se você vê o filme, assim, hoje eu assisti, comentei contigo, né, Dani, que eu assisti hoje de novo para dar uma aquecida aqui para a live, e o que eu contei e anotei aqui no meu caderno, ó, ele procura o relógio 8 vezes em 1h30 de filme, e eu acho que são mais, tá? E é bem essa questão da perda cognitiva, né, do tempo, né? Então é bem simbólico mesmo. Só fazendo uma observação aí para você, Dani, eu recebi um pop-up que acho que tem 15 minutos. Não sei aí como você quer tocar, se você quer entrar no perfil. Eu acho que já vamos encerrar já, porque quando deu esse de 15 minutos, já deve ter passado quase 15. Então a gente pode encerrar por aqui hoje. E o filme da Filha Perdida? O filme da Filha Perdida eu acho maneiro da gente comentar, porque tem todas essas questões também de desejo, maternidade, maternagem. Porque a gente falou aqui no começo, né, da questão da culpa também, né, da culpa materna. Isso. Então, se você me permitir fazer aí uma breve visão, né, da maternidade compulsória, porque nesse filme a gente rapidamente vê, né, uma mãe e uma filha, na qual a filha vive com medo de ser abandonada pela mãe, né? Então ela não vive uma infância, vamos dizer, saudável, e com isso dá um reflexo na vida adulta, da qual, quando ela vira mãe, ela não tem uma maternidade saudável, não só saudável, como acaba abandonando as filhas, né? Ou seja, o próprio medo que ela tinha de ser abandonada
ela faz com os filhos, né, dela. Mas é esse ponto aí que eu acho interessante de trazer na próxima live, porque Legal. o seu ponto de vista foi esse, mas no meu ponto de vista foi o que fez com que ela abandonasse as filhas dela. Olha essa palavra, abandonar, né? É muito forte, O né? que fez com que ela escolhesse viver uma vida ali com outro homem, uma aventura de amor, foi o seu desejo como mulher. Sim, Muita gente acaba esquecendo que por trás da mãe há uma mulher. Uma mulher que tem desejos, né? exato. Quantos homens se separam de suas esposas para viver com a garotinha mais nova e abandonam a Porque família? a mãe não larga a fase da Isso. latência. Por que demonizamos tanto essa mãe, né? Meu Deus, essa mulher Então, na é um verdade, não é monstro. demonizando. Eu vou me pôr até aqui como expor um pedaço da vida pessoal, né? E como mulher, né? Eu tenho 2 filhos, né? Matheus tem 7 anos e o Lucas tá para fazer 6. Eles têm 1 ano e 8 de diferença. Sou divorciada, mas a gente durante, né, no puerpério, a gente acaba se anulando. Mas se a gente não tem um acompanhamento ou psicológico ou com alguém, a mulher acaba se perdendo mesmo. E ela não pode esquecer que antes, por exemplo, é o que eu falo para alguns pacientes e estagiários meus, que antes de eu ser mãe do Matheus e antes de eu ser mãe do Lucas, eu sou a Renata mulher. E eu não posso anular essa Renata mulher. Essa Renata mulher, ela vem primeiro. E ela tem que vir primeiro saudável para sim ser uma boa Renata mãe para Matheus e uma boa Renata mãe para Lucas. Então a gente nunca pode esquecer no meu caso, usando meu nome, a Renata mulher, né? Então eu acho que no filme, né, da Filha Perdida, ela não soube lidar com a junção desses papéis, né, de exercer a maternidade, mas não esquecer o lado dela mulher, né? Então, eu acho que ela se perdeu aí, de certa forma, e acabou, entendo da sua visão, acho legal, acho que é um bom debate para uma próxima live, Dani, para a gente ver essa questão, Sim. Porque ela acaba se perdendo, né? E aí ela acaba escolhendo viver essa vida, vamos dizer, esse amor, Isso, né? isso. Mas e a maternidade que ela tanto queria e tanto tinha medo de ser abandonada, ela faz. Então, Eu isso acho não sei se interessante. você leu aquele livro Repetir, Elaborar e Recordar, ou seja, ela está repetindo, né? É uma visão, mas assim, eu aconselho, antes já tá até encerrando essa live, né, por causa do tempo, vamos combinar essa live desse filme, mas leia o livro. Eu tenho certeza que se você ler o livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida, e depois você assistir o filme, eu aposto com você 2 Big Big que você vai mudar sua opinião. Tipo, em relação a essa questão de abandono, de repetição. Eu sei, é uma visão possível, é uma leitura possível, mas o que eu vou debater com vocês quando a gente discutir sobre esse filme Combinado. é desejo. Eu tenho o livro aqui. Mas leiam o livro. Desejo. Leia o livro. Leia o livro que eu tenho Ok. certeza que a sua cabeça vai abrir e você vai falar assim: caramba, bicho, eu não tinha parado pra pensar por esse ponto. Ainda mais você sendo mulher e sendo E mãe. mãe de 2 filhos. A sua leitura e a sua visão vai ser completamente diferente da minha, que sou um homem. Por isso que eu acharia legal e interessante nessa live ter mulheres e mães para Sim. debater e discutir essas questões, né? Sim. Eu vou encerrar por hoje porque essa live já vai acabar agora, vai acabar a duração agora. Legal. Eu vou Aproveito aqui postar lá no que canal. eu tô com o microfone para agradecer o